Olá, pessoal! Eu me chamo Louise, sou estudante do 8º período do curso de Fonoaudiologia da UFRJ e hoje eu e outras alunas do curso viemos falar sobre um assunto muito importante. Você já ouviu falar sobre o transtorno do desenvolvimento de linguagem, mais conhecido como TDL? Não? Então preste atenção porque nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o TDL, como ele se manifesta, que características ele possui e como o fonoaudiólogo atua nesse sentido. Bom, mas antes de te explicar o que é o TDL, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe o que é linguagem? Bom, a linguagem ela vai muito além do simples ato de falar. Ela pode se manifestar da forma verbal e não verbal e também escrita, onde a forma não verbal ela pode ser expressa por meio de gestos, por meio de expressões faciais, expressões corporais, e nós conseguimos estimulá-la de diversas formas no cotidiano da criança. Além disso, a linguagem ela é dividida em linguagem expressiva e linguagem receptiva, onde a linguagem expressiva é exatamente o que eu estou fazendo agora, ou seja, eu estou expressando o conteúdo, expressando o que eu quero dizer. E a linguagem receptiva é exatamente o que você está fazendo nesse momento, ou seja, é a compreensão do que está sendo dito. Indivíduos com TDL apresentam dificuldade em utilizar a linguagem expressiva e a linguagem receptiva com clareza sem que haja nenhuma causa aparente, ou seja, ela não é derivada de nenhum distúrbio ou lesão neurológica, atraso de linguagem ou autismo, por exemplo. Contudo, existem algumas evidências que sugerem causas embrionárias ou aspectos genéticos associados ao quadro. E falando um pouco melhor sobre a sintomatologia do TDL, como já foi dito anteriormente, indivíduos com esse diagnóstico apresentam dificuldade em utilizar a linguagem para se expressar, logo podem acabar não falando muito. Além disso, podem apresentar uma certa complicação para encontrar as palavras adequadas para serem expressas na ocasião a qual está inserido. Por consequência, podem acabar se utilizando de um vocabulário mais simples, o que pode aparentar em alguns casos nas crianças que ela é um pouco mais imatura para a idade que tem. E por vezes ela pode não recordar ou não entender algo que já foi dito. Além disso, o TDL ele pode se apresentar em concomitância com outras comorbidades, como por exemplo o TDAH, apraxia de fala ou atraso transtorno do desenvolvimento motor, por exemplo. Agora, a Esther vai contar um pouco melhor sobre como é feito esse diagnóstico e como ele afeta a vida da criança. Bom, gente, em relação ao diagnóstico de TDL, em geral, os pais ou pessoas próximas da criança começam a perceber que aquela criança ela está demorando a falar, começam a se preocupar com a forma em que ela fala e percebem também que ela parece não compreender tudo aquilo que foi falado. E nisso, se você está preocupado com a fala ou com as habilidades de comunicação da criança, o ideal é você orientar o responsável dessa criança a levá-la a um fonoaudiólogo. E para descobrir se aquela criança tem realmente TDL, vai ser necessário aí uma avaliação interdisciplinar. Então, o fonoaudiólogo ele vai cuidar dos encaminhamentos necessários para essa avaliação interdisciplinar, que pode estar incluído psicólogo, neuropediatra, enfim. E essa avaliação ela é super importante porque ela vai investigar as possíveis e diversas causas desse atraso de fala. E a partir da avaliação, o fonoaudiólogo ele vai começar a trabalhar com a criança nas áreas que ela mais tem dificuldade. O TDL ele só é confirmado se houver a exclusão de todas as outras condições relacionadas ao desenvolvimento atípico e tardio da linguagem. E como todo processo de avaliação da criança é demorado, raramente o diagnóstico de TDL é fechado antes dos 4 anos. Porém, é importante relembrar aqui que não é preciso você esperar fechar o diagnóstico para começar as intervenções, para começar as terapias, né? A partir do momento que for detectado o atraso, é importante você começar a iniciar essas intervenções. E vocês sabem qual é a prevalência de TDL? Querem saber? Então fica aqui no vídeo que a Mari vai contar um pouquinho pra gente. Sobre a prevalência. O TDL afeta aproximadamente 1 em cada 14 crianças. Essa prevalência é mais alta do que a do autismo. E apesar de ter uma alta prevalência, ainda é um transtorno pouco divulgado. E como o TDL, ele afeta a vida da criança? Bom, o TDL ele é uma condição de longo prazo que tem um grande impacto no aprendizado escolar e no futuro da criança. Então, aquela criança que tem TDL,
que atingiu aí a idade escolar, ela corre risco de ter dificuldades de leitura e escrita. E uma outra coisa também é que geralmente as crianças que têm TDL, elas costumam entender melhor com métodos visuais ao invés de métodos verbais. Bom, agora a Mari vai contar pra gente como que a gente pode ajudar uma criança com TDL. As crianças com TDL enfrentam desafios significativos nas relações cotidianas, já que a linguagem é necessária a todo momento. Ainda assim, existem medidas simples para que esses desafios sejam minimizados, como melhorar a comunicação em casa. Em casa, as crianças se sentem mais à vontade e seguras. Portanto, é importante oferecer acolhimento, compreensão e estimulação. Algumas dicas são: abaixe ao nível da criança e estabeleça um contato visual com ela. Deixe ela falar no tempo dela. Procure brincar com a criança e entrar no universo da brincadeira. Narre para ela. Nomeie objetos, ações. Estimule a leitura e sempre valorize a presença da criança e incentive ela a se expressar. Outra medida é buscar uma escola parceira. Então, os pais devem buscar uma escola que opte livremente por facilitar o desenvolvimento da criança, através da colaboração com terapeutas, a fim de minimizar as dificuldades da criança. É importante ter uma rotina organizada. Faça uma tabela, se possível, uma tabela da semana e mostre para a criança. Faça um pedido por vez, em frases curtas de preferência. Pergunte se a criança tem dúvida, se ela realmente entendeu. Esses pontos são importantes para a realização das atividades escolares. Por fim, e igualmente importante, procure um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por avaliar, diagnosticar e tratar a criança com TDL. Vale ressaltar que é importante que a intervenção comece o mais cedo possível.